jurídica que está associada com a psicologia, principalmente se a gente for entender em um contexto de uma rede de trabalho, né, psicológico, saúde mental, no âmbito jurídico, e se a gente for entender também na psicologia jurídica propriamente dita, a psicologia com a interface do direito, né, que justamente a gente tem que analisar uma situação como o próprio nosso Conselho Federal de Psicologia nos orienta, sem, entre aspas, esquecermos das condições sócio-histórica, política de uma determinada situação, de uma determinada demanda, de um determinado caso, ao ponto de tentarmos criticarmos, entre aspas, criticarmos, eu falo numa questão de reflexiva, até que certo ponto seria realmente cabível, né, apropriado, um diagnóstico de alienação parental a uma suposta situação de uma conflituosa relação, numa parentalidade e também numa conjugalidade, ao ponto da gente perceber que conflitos interpessoais seria necessariamente um suposto diagnóstico ou indício de alienação parental. Onde nós, Ivan, não sei se tu vai concordar comigo, a gente tem diversas literaturas, referências, que nós, como seres humanos propriamente dito, né, em civilização, temos uma certa vulnerabilidade para termos também o conflito. O conflito é necessário, né? Ou seja, por toda a socio-historicidade, a gente vai ver que o ser humano ele é um ser que muitas das vezes pode estar em paz, numa situação meio que pacificadora, porém, em todas as demais relações interpessoais, terá os conflitos. E justamente seria um risco a gente tentar imaginar que qualquer situação de conflito, onde poderia ter duas partes alegando ou criticando a outra parte diante de uma criança, não necessariamente a gente automaticamente pensar que ali seria um indício nato de alienação parental. Até porque a própria legislação, quando fala no artigo 2, a lei de alienação parental, referente às questões indicativas de alienação parental, fala só no contexto de formas exemplificativas, não de formas literais. Ou seja, para supostamente a gente pegar uma suposta condição que poderíamos imaginar como se fosse uma alienação parental de um genitor contra outro diante da criança, a gente teria uma necessidade de fazer uma avaliação minuciosa, ao ponto de fazer o uso de testagem psicológica, entrevistas espontâneas ou também diretivas ou semi-estruturadas, observações de comportamentos e sinais, leitura até, muitas vezes, de um auto processual, a necessidade de visitar também os ambientes domiciliares, ver a interação de ambos os genitores diante das crianças, visitas institucionais, entre outras coisas necessárias, para vermos realmente se é uma alienação parental, que eu acredito que uma das principais marcas, né, referente a esse fenômeno, entre aspas, no campo do jurídico, em interface com a psicologia de alienação parental, seria realmente uma pessoa manipuladora, ao ponto de denegrir situações com situações falsas à imagem do outro, e não qualquer situação conflituosa interpessoal, imaginarmos que ali seria um indício de alienação parental. Ou seja, é um fenômeno que tem que ser investigado com minúcia, profissionais com preparação, uma boa leitura crítica da realidade e da demanda em específica, para somente a posteriori ter uma definição que não é uma definição definitiva, né, até um pleonasmo, mas uma definição pelo menos conclusiva e temporária da suposta alegação de uma síndrome de alienação parental. Ok, Bruno. Pelo que eu entendi, existe uma complexidade muito grande em relação a esse síndrome de alienação parental, onde qual
dentro do saber jurídico, ele vai saber dar o parecer, dar o direcionamento final, quem vai ter direito à guarda, quem não vai ter. Eu trago também um contexto que é muito importante a gente salientar, sobre a questão da criança. Sim. Porque ali está um ser praticamente indefeso, ele está sendo manipulado por A, manipulado por B. A gente pensa também na questão do prejuízo cognitivo dessa criança, o prejuízo que essa criança possa a ter com as relações dos seus pares na escola, com seus amiguinhos e seus vizinhos. E a gente pensa também na saúde desse ser, que esse ser é o que está mais fragilizado nesse sentido, que há uma briga de A e B pelo ser inocente. Então, nós, como psicólogos, a gente tem que intervir nesse sentido para trazer a consciência desses pais, para que essa criança possa ter uma vida mais saudável possível, porque uma criança, quando bem tratada nesse período de infância, adolescência, a gente imagina que vai ter um adulto saudável, um adulto que ele está feito para uma vida futura. E nesse contexto, em todas essas relações de conflito, existe uma perda muito grande para essa criança. Tanto das questões emocionais, como das questões cognitivas. Existe dentro estudos que comprovam que uma criança num ambiente tóxico, ele tem de ser uma pessoa também agressiva, pode trazer outras dificuldades, outros transtornos. Então, cuidando desse ser, dentro da nossa intervenção psicológica,